Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria a gente poder se reunir para prestar o nosso culto ao Senhor, poder abrir a palavra e estudar ela. E a minha oração é que Deus possa realmente estar falando aos nossos corações essa noite de um assunto tão importante que nós temos para estar tratando. Nós continuamos aí na nossa série, a série Fortalecendo a Fé. E como nós temos dito, mas sempre é importante repetir novamente, sempre é importante frisar que a nossa intenção com essa série é instruir a igreja sobre algumas doutrinas que fazem parte da nossa declaração doutrinária. Ao fazer isso, nós queremos estar fortalecendo a fé dos irmãos, mostrando o porquê nós rejeitamos doutrinas de outras religiões que nós consideramos seitas. Não estamos aqui para falar mal das seitas. Também essa não é uma série sobre seitas e heresias, não é isso. Mas o nosso propósito é firmar a nossa fé naquilo que nós cremos como igreja. Nós já falamos ao longo desses domingos que nós temos exposto aqui sobre essa série, nós já falamos sobre bibliologia, sobre a importância da Bíblia, do que nós cremos na Bíblia. Nós falamos sobre a Trindade, nós falamos sobre cristologia, falamos sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e também no domingo passado, então, nós falamos sobre a questão do pecado, nós abordamos a doutrina do pecado, a martiologia. Todas essas são doutrinas importantes, uma vez que a qualidade do nosso cristianismo, ele depende fundamentalmente da qualidade das nossas crenças. O que nós cremos é aquilo que nós vamos estar praticando. Hoje à noite nós vamos falar de uma outra doutrina, igualmente importante, e por vezes essa doutrina ela é mal interpretada por muitos cristãos, o que acaba de alguma forma gerando uma grande confusão dentro do corpo de Cristo. Nós vamos estar falando hoje à noite então sobre pneumatologia ou a doutrina do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. O nosso estatuto no capítulo 2, no artigo 5º, a letra E e a letra F, diz que nós cremos no Espírito Santo como revelador de Jesus Cristo ao coração humano até o arrebatamento da igreja. No parágrafo único, diz o seguinte: acreditamos que o Espírito Santo é soberano e o único responsável pela distribuição dos dons espirituais. Acreditamos que os dons miraculosos do Espírito, embora não estejam fora da habilidade do Espírito de realização, não mais funcionam como no início do desenvolvimento da igreja. Isso é o que diz o nosso estatuto, é o que nós cremos em relação ao Espírito Santo. Essa doutrina ela é uma doutrina extremamente importante, visto que das três pessoas da Trindade, parece que o Espírito Santo ele é a menos conhecida e, por que não dizer até mesmo, a menos compreendida que nós temos aí entre as doutrinas. Infelizmente, muitas doutrinas falsas sobre o Espírito Santo têm adentrado nas igrejas e feito um grande estrago. É com muita tristeza que nós vemos igrejas se dividindo por causa de entendimentos diferentes sobre a doutrina do Espírito Santo. Existem realmente muitas igrejas que se dividem por causa disto. Uns creem no Espírito Santo de uma determinada forma, outros creem de outra forma, e aí não há uma unidade, não há um consenso, e as igrejas acabam se dividindo por conta disso. Nós precisamos entender não só da importância que é essa doutrina, mas também nós temos que entender que o Espírito Santo ele é plenamente Deus, com todas as prerrogativas da divindade. É uma pessoa divina e não uma energia cósmica ou talvez uma força impessoal, né? Alguns até entendem, não, o Espírito Santo é uma força que está dentro de nós. O Espírito Santo não é uma força cósmica, não é também muito menos uma força impessoal que faz aí você viver. O Espírito Santo ele possui vontade, emoções, personalidade, tem os mesmos atributos divinos do Pai
e também do Filho. Interessante notar que no Antigo Testamento, a presença e a atuação do Espírito Santo eram esporádicas e temporárias. Como nós vemos já então a partir de Atos, entretanto, o Espírito Santo ele ocupa um lugar central na vida dos crentes e também na vida da igreja. O seu ministério hoje, então, a sua presença são agora permanentes e de forma constante, não mais temporário como era no Antigo Testamento. Poderia enumerar aqui vários motivos pelas quais é importante nós estudarmos essa doutrina. Vou elencar alguns aqui. É importante estudarmos o Espírito Santo porque ele é o ponto em que a Trindade se torna pessoal para o que crê. De novo, repito que o Espírito Santo ele é a pessoa específica da Trindade por meio de quem a divindade triuna atua em nós. Esse seria um motivo. Um segundo motivo pelo qual o estudo do Espírito Santo é importante é que nós vivemos em um período em que a obra do Espírito Santo ela é mais proeminente que a dos outros membros da Trindade. Se nós quisermos estar de acordo com Deus, hoje nós precisamos estar a par da atividade do Espírito Santo. E um terceiro motivo sobre a importância de nós estudarmos essa doutrina é que a cultura atual ela dá muito valor à experiência. E nós vemos, então, como já falei, inúmeros absurdos acontecendo em nome do Espírito Santo, ou seja, existe muita confusão sobre esse tema. Eu nunca me esqueço, logo no início da minha conversão, eu tinha alguns amigos que eles eram de igrejas pentecostais, eu tinha bastante contato com pessoas de igrejas pentecostais. Quando eu me converti, ainda conhecendo muitas dessas pessoas, elas compartilhavam, elas falavam comigo a respeito de que eu deveria ser batizado no Espírito Santo. E aquilo por muito tempo me deixava aflito e até mesmo ansioso, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo e eu não sabia como isso se dava. E alguns desses meus amigos então diziam, olha, se tu começar a falar em línguas, então essa vai ser uma evidência que você foi batizado no Santo Espírito. E eu buscava isso de alguma forma e me frustrava porque eu não falava em línguas, então eu entendia, a partir da instrução daquelas pessoas, de que se eu não falasse em línguas, eu não era batizado no Espírito Santo. Isso para mim realmente foi algo bastante difícil no início da minha conversão, por não ter o conhecimento bíblico, e aquilo me trazia bastante dificuldade, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo, e eu entendia, ou pelo menos naquele momento achava que para ser batizado no Espírito Santo eu tinha que falar em línguas. Como eu não falava em línguas, então eu não era batizado no Espírito Santo. Essa foi a minha experiência, foi bastante traumático até eu poder começar a entender o que é que significa o batismo do Espírito Santo, o que é que significa a plenitude do Espírito Santo e o que é que significa os dons do Espírito Santo. E hoje à noite nós vamos abordar então essa doutrina do Espírito Santo de uma forma temática, porque nós temos aí muitos assuntos que nós poderíamos abordar dentro desse tema, e eu quero basicamente então nessa pregação falar de 3 pontos importantes sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o enchimento do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito, e vamos também falar sobre os dons do Espírito Santo. Percebe que cada um desses pontos que eu coloquei aqui, poderíamos ficar até meses falando sobre cada um desses pontos. Então, o grande desafio é, em uma pregação de 50 minutos, um pouquinho mais, você falar desses 3 pontos tão importantes, de tal forma que a gente possa sair daqui hoje com um entendimento sobre essa doutrina do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, como eu mencionei, tem muita confusão. Dependendo com quem você for falar, a pessoa ela vai te perguntar, você já foi batizado no Espírito Santo? Como foi a tua experiência no batismo do Espírito Santo? Como você entende isso? Enfim, você vai ser questionado em relação à doutrina sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Alguns líderes eles têm dado muita ênfase à experiência chamada batismo do Espírito Santo. Esses líderes eles têm insistido que cada cristão deve procurar a experiência do batismo do Espírito Santo. Durante muito
muitos anos, a ênfase do batismo do Espírito Santo e a experiência de falar em línguas foi a marca registrada do movimento pentecostal. Aliás, a crença básica do pentecostalismo sobre o batismo do Espírito Santo, ela pode ser resumida em 4 afirmações. A primeira delas é que todo crente deve buscar o batismo do Espírito Santo. Essa é uma afirmação. Todo crente deve buscar o batismo do Espírito Santo. Uma segunda afirmação é que o batismo do Espírito Santo é diferente e posterior à experiência do novo nascimento. Uma segunda afirmação do pentecostalismo sobre o batismo do Espírito Santo. Uma terceira afirmação é que o batismo do Espírito Santo proporciona o poder para vida e serviço e maior consagração a Jesus. E uma quarta afirmação dentro do pentecostalismo é que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Talvez você possa conhecer algumas outras evidências, mas eu separei essas 4 aqui para colocar para nós hoje, para termos aí o entendimento do que é que, por exemplo, os pentecostais ou neopentecostais vão falar a respeito do batismo do Espírito Santo. Ok, infelizmente esse ensino concernente ao batismo do Espírito Santo na Bíblia, como já falei, ele tem sido mal interpretado e muitas ideias falsas têm surgido como resultado dessas interpretações erradas do texto bíblico. E eu entendo que é quando nós interpretamos de forma errada a palavra de Deus que surgem as heresias no meio da igreja, trazendo divisões, trazendo contendas e muita confusão. Antes de nós entrarmos agora aqui, eu gostaria de falar de algumas características desse batismo e apontar aqui pelo menos 4 características. Eu gostaria que nós estivéssemos orando aí, pedindo a direção do Senhor. Deus, muito obrigado mais uma vez pela liberdade que nós temos de nos reunir nessa noite. Obrigado também porque a Tua palavra ela está aberta. Oramos para que o Teu Santo Espírito possa nos instruir, possa nos ensinar, possa nos trazer paz, para que possamos entender, Deus, essa doutrina tão importante, e não só essa doutrina de hoje, mas todas as doutrinas que temos exposto aqui na frente, que nós possamos realmente sermos edificados com cada uma dessas doutrinas que estamos estudando. Nós queremos Te agradecer muito pela liberdade que nós temos. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, a primeira característica do batismo do Espírito Santo, eu vou pedir que possa ser projetado ali, é que ocorre apenas na era da igreja. Acompanha comigo, eu vou pedir para vocês abrirem alguns versículos, mas, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte: E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus irmãos, não há nenhuma referência de batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você não vai encontrar um texto bíblico, você não vai encontrar um versículo falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Jesus disse que o batismo ele ocorreria quando o Espírito Santo descesse no dia de Pentecostes, onde era celebrada a festa da colheita. Nós temos sim no Antigo Testamento a habitação do Espírito Santo, que era temporária em algumas pessoas, mas você não tem o batismo do Espírito Santo registrado no Velho Testamento. Então, nós não encontramos em nenhuma outra dispensação qualquer referência ou inferência de obra semelhante do Espírito Santo. Portanto, é algo que pertence exclusivamente à época do início da igreja até os nossos dias. Essa aqui é uma primeira característica do batismo do Espírito Santo que é importante nós termos em mente e entendermos isto. Segundo, é experimentado por todos os cristãos da era da igreja. É experimentado por todos os cristãos da era da igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. De novo, pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados. Irmãos, aqui Paulo ele não está dizendo que somente pessoas espirituais tinham sido batizadas. Também o apóstolo Paulo ele não exorta os crentes a buscarem o batismo do Espírito Santo para serem mais espirituais. Ao contrário, como nós lemos aqui, Paulo ele afirma que todos são batizados com o Espírito Santo. Todos quem? Todos os crentes da era da igreja até chegar aos nossos dias. Terceiro, o batismo do Espírito Santo ocorre na conversão e cada crente é batizado uma vez. Lembra quando eu falei da minha experiência, que eu buscava o batismo do Espírito Santo e eu queria ser batizado e me diziam que não, para você ser batizado você tem que falar em línguas, lembra? O batismo do Espírito Santo, ele ocorre na conversão. No momento que você se converte ao Senhor, no momento que você entregou sua vida a Cristo, você é batizado no Espírito Santo. Isso é importante. Olha comigo Atos capítulo 11, versículo 15 a 17. Atos 11, versículo 15 a 17 diz: Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O batismo do Espírito Santo aqui, ele é simultâneo com a salvação de Cornélio e sua família. Não é uma segunda bênção que eles deveriam buscar. No momento da nossa conversão a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é uma experiência posterior à salvação. O batismo do Espírito Santo não é segunda bênção. Ok? Se você entregou sua vida a Cristo, você é batizado com o Espírito Santo, não precisa buscar uma segunda bênção. Isso aqui é bem importante, nós entendermos isso, porque se nós não tivermos esse entendimento, e é o que acontece muitas vezes na vida de alguns cristãos, é que ficam procurando o batismo do Espírito Santo e querem ser batizados, quando na realidade o ensino bíblico é que quando você se converte, você é batizado no Espírito Santo. Uma quarta e última característica que eu quero trazer aqui, eu selecionei apenas 4 por causa do nosso tempo limitado, mas poderíamos citar outras ainda, é que é obra do Espírito, não experiência humana. Já lemos 1 Coríntios 12, 13. É obra do Espírito, não é uma experiência humana, o batismo do Espírito Santo. Ou seja, aqui em 1 Coríntios 12, 13, Paulo ele deixa claro que o Espírito Santo é o batizador. E o corpo de Cristo, que é a igreja, é a esfera onde ele batiza. O batismo do Espírito Santo ele não se baseia numa experiência sensorial ou emoções humanas. Meus queridos, nós não somos batizados no Espírito Santo porque nós choramos, porque nós oramos, porque nos emocionamos. Não é por isso que nós somos batizados no Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo porque essa é uma obra do Espírito. Não é eu que busco, não é eu que vou mexer as coisas para ser batizado no Espírito Santo. Não é porque Deus olha para a minha emoção, não é porque Deus ora, porque eu estou chorando e clamando para ser batizado. Não. É uma obra do Espírito. Não é uma experiência humana. Não é pela experiência humana que eu sou batizado no Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo ele nos integra como membros do corpo de Cristo. Ele nos capacita a sermos úteis e frutíferos e nos dota do poder espiritual necessário, tanto para preservar a unidade do corpo de Cristo, como para promover sua santificação e edificação. Como falei, tem outras características, obviamente, mas nosso tempo é limitado e não daria para nós vermos em relação a isso. Vamos pensar um pouquinho aqui, resumindo esse primeiro ponto importante, que é o batismo do Espírito Santo. Primeiro, como já falei, pensa nisso, ok? É importante. O batismo do Espírito Santo ele é um dom gracioso de Deus, certo? É um dom gracioso de Deus. Não é algo a ser buscado, ansiado ou que deva ser pedido em oração.
Ok? Isso aqui é importante nós entendermos isso, porque nós podemos ter um coração agradecido a Deus, temos vários motivos para louvar a Deus, porque se você é um filho de Deus, você é alguém batizado no Espírito Santo. Segundo, o batismo do Espírito Santo é um evento permanente e único. Não é um evento reversível ou recorrente. Eu não sou batizado no Espírito Santo várias vezes. Eu não passo pela experiência do batismo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O batismo do Espírito Santo ele é um evento permanente. Até porque se eu crer que o batismo do Espírito Santo ele se repete, eu vou necessariamente, teologicamente, eu vou ter que entender então que eu perco a salvação. E também esse é um erro doutrinário. Porque se o batismo do Espírito Santo ele está linkado diretamente com a salvação, eu sou batizado apenas uma vez. E um terceiro pensamento aí para que a gente possa estar refletindo é que o batismo do Espírito Santo ele está inseparavelmente associado à salvação. Não está separado e nem é subsequente à salvação. Uma forma bem resumida, ok? Espero que você possa entender exatamente como que a gente está colocando essa doutrina aqui. Eu sei que existem posicionamentos diferentes, eu sei que tem pessoas, pastores, teólogos que entendem diferente, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu respeito muito a opinião e a convicção de quem entende, de quem pensa diferente. Mas esse é um primeiro ponto importante, porque nós cremos dessa forma sobre a questão do batismo do Espírito Santo. O segundo ponto importante que nós vamos abordar sobre a doutrina do Espírito Santo é o enchimento do Espírito, ou também podemos falar a plenitude do Espírito. Aqui é um segundo ponto importante que envolve a doutrina do Espírito Santo. Então, de forma muito compreensível, nós não vemos na Bíblia nenhuma orientação para buscar, para procurar ou para pedir o batismo do Espírito Santo. Você não encontra isso nos textos que nós lemos e nem em outros textos que a gente não conseguiu ler. Mas nós temos sim uma clara orientação, ou melhor, uma ordem para buscarmos o enchimento do Espírito ou a plenitude do Espírito. É diferente, eu não devo buscar o batismo, mas a plenitude, o enchimento do Espírito, é uma ordem da qual eu devo buscar. Efésios capítulo 5, versículo 18, nós lemos o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Paulo trazendo essa instrução para a igreja de Éfeso, ele está falando a respeito do encher ou da plenitude do Espírito. É necessário ser cheio do Espírito Santo para que nós possamos experimentar com toda a amplitude e o poder de Deus em prover para cada um de nós uma vida transformada. A Bíblia ela nos exorta a permitirmos ao Espírito Santo encher a nossa vida a tal ponto dele ter total controle sobre ela. Vamos dar uma olhadinha no verbo grego que está aqui colocado, que significa encher. Primeiro, esse verbo encher, ele está no modo imperativo. O que quer dizer isso? Ele é uma ordem. Encher ou enchei-vos, em outra tradução vai falar enchei-vos, na minha tradução fala encher. Esse verbo grego, ele está no modo imperativo, portanto, é uma ordem. É uma ordem para mim, é uma ordem para você. Encher do Espírito Santo. Esse verbo também ele está no imperativo, mas também ele está no tempo presente. O que significa? Refere-se a uma ação contínua e repetitiva. Olha que interessante, o batismo do Espírito Santo é uma única vez, ele não se repete, ele é permanente. O enchimento do Espírito, pelo contrário, ele refere-se a uma ação contínua e repetitiva, ou seja, eu e você, continuamente, repetidamente, devemos estar nos enchendo do Espírito Santo. Esse verbo também ele é plural quanto ao número. A ordem ela está endereçada a todos os crentes.
A cada cristão está ordenado ser cheio do Espírito Santo. E também esse verbo ele está na voz passiva, verbo encher. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não age, mas o Espírito age sobre ela. E cheios do Espírito Santo significa estar debaixo do controle do Espírito. Então Paulo ele ordena aos crentes a serem continuamente cheios ou controlados pelo Espírito Santo, e ele emprega esse verbo no imperativo para insistir para que aqueles irmãos se submetessem de forma contínua ao controle do Espírito Santo, porque essa era a vontade de Deus. É natural, ou pelo menos deveria ser, um crente cheio do Espírito Santo. É nosso dever nos encher do Espírito Santo. Cada um de nós, cada cristão, deve estar cheio do Espírito Santo. Algumas evidências bíblicas aqui, pelo menos 5 rápida aqui, eu quero mostrar para vocês sobre evidências bíblicas do enchimento do Espírito Santo. Uma primeira evidência é a alegria. Eu vou ler rapidamente os versículos aqui, mas você pode anotar esses textos. Atos capítulo 13, verso 52, diz que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Sabe, irmãos, um cristão cheio do Espírito Santo, apesar dos problemas, ele experimenta a verdadeira alegria. Numa época em que a alegria, muitas vezes, é baseada somente em coisas que você recebe, ou em presentes, ou determinadas posições, a verdadeira alegria, ela é a partir do momento que nós estamos cheios do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes pessoas vão olhar para a sua vida, pessoas que talvez conheçam você e sabem dos problemas que você tem enfrentado, talvez elas vão olhar e vão dizer para você, mas como que você consegue estar alegre em meio a tudo que está acontecendo na tua vida? Essa é uma evidência do enchimento do Espírito. A verdadeira alegria em nosso coração, meus irmãos, não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. A verdadeira alegria não depende se eu tenho dinheiro no banco. A verdadeira alegria não depende se a minha saúde vai bem. A verdadeira alegria não depende se meu casamento, minha família, meus amigos, minha igreja estão bem. A verdadeira alegria é uma evidência do enchimento do Espírito Santo, aonde eu e você devemos buscar. Essa é uma evidência, alegria, mas também uma segunda evidência é vitória. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. O cristão cheio do Espírito, ele não deixa de ser pecador, mas ele experimenta a vitória sobre o pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não deixa de ser pecador, mas ele experimenta a verdadeira vitória sobre o pecado. Não só podemos perceber a alegria e a vitória, mas também poder. Um versículo bem conhecido nosso, Atos 1:8, quando diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem poder para testemunhar. Ele vai testemunhar, seja no seu lar, seja na sua família, seja no seu trabalho, ele tem poder para testemunhar. Também Atos 4:29, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia. Versículo de Atos 4:29 diz, agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O cristão cheio do Espírito Santo tem ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho. E uma última evidência aqui que eu gostaria de deixar para nós é a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz, ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O cristão cheio do Espírito Santo, ele tem liberdade mental. O que eu quero dizer com isso? Esse cristão, ele tem uma mente sem impedimentos para servir ao Senhor.
De novo, poderia trazer outras evidências aqui, a partir de textos bíblicos, sobre a questão do enchimento do Espírito Santo, ou estarmos na plenitude do Espírito, mas nós precisamos manter nossa experiência de ser cheios do Espírito Santo diariamente. Talvez você vai perguntar assim, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que isso na prática se dá? Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que a minha vida está apenas emocionada com a palavra de Deus, com a igreja? Como eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Ou como eu faço isso? Aí, irmãos, nós temos que pensar em coisas bem práticas do nosso dia a dia. Por exemplo, leitura, estudo, oração, comunhão. Essas coisas vão nos encher do Espírito Santo. Não pensa que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não tem comunhão com a palavra de Deus. Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você não tem uma vida de oração. Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você não tem comunhão com os cristãos. Se você não congrega, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque é necessário que nós tenhamos íntima comunhão com esse Deus. E essa comunhão com esse Deus não se dá com alguns minutos do meu dia, com uma leitura rapidinha de um salmo, com uma oração rapidinha para agradecer o café e o alimento. Ser cheio do Espírito Santo é você investir tempo com esse Deus da qual você quer ser cheio do Espírito Santo. E o investir tempo vai passar, sim, por disciplinas espirituais que eu e você sabemos que temos que praticar em nosso dia a dia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia, ora, congrega, busca estudar a palavra, testemunha de Cristo. Você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Pensando sobre essas questões aqui, quero trazer aqui 3 pensamentos em relação ao enchimento do Espírito Santo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência dramática e esotérica, onde de repente você é energizado ou espiritualizado. Meus queridos, não adianta subir no monte pedindo batismo e enchimento do Espírito Santo, ok? Não adianta subir no monte para fazer isso, para buscar o enchimento do Espírito, porque você não vai ser cheio do Espírito. Batismo do Espírito Santo não é algo esotérico. Você não fica com uma áurea de mais santo, porque você está cheio do Espírito Santo. Certo? Ser cheio do Espírito Santo é estar sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo vai controlar a tua fala. O Espírito Santo vai controlar a tua mente. O Espírito Santo vai controlar as tuas ações, as tuas atitudes. O Espírito Santo, ele vai transformar o teu coração. Portanto, não é uma experiência sensorial. Eu vou ficar agora como se eu estivesse nas nuvens. Eu agora, o meu rosto vai resplandecer porque eu estou cheio do Espírito. Não é isso. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é dobrar os joelhos, confessar os pecados. É dizer, Deus, eu pequei, me perdoa. Muda essa atitude no meu coração. Ser cheio do Espírito Santo é pedir que Deus mude o orgulho que está no meu coração. É pedir que Deus mude a mentira que eventualmente eu faço. É pedir que Deus mude muitas vezes as coisas erradas que eu faço. É eu reconhecer que eu necessito diariamente que o Senhor esteja me revestindo do poder dEle. Segundo, ser cheio do Espírito Santo não é o mesmo que possuir ou ser habitado por Ele. O Espírito Santo, ele habita em cada crente desde o momento da salvação. Então, ser cheio do Espírito Santo, de novo, é estar sob o controle do Espírito. E terceiro, ser cheio do Espírito Santo não é o mesmo que o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é uma coisa, enchimento do Espírito Santo é outra. Todo cristão já foi batizado e já recebeu o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, ou melhor, o ser cheio do Espírito Santo é estar sob o controle do Espírito. De novo, como eu repeti no primeiro ponto, eu sei que tem pessoas que pensam diferente. De novo, não tenho nenhum problema com isso, respeito, mas nós cremos sobre o enchimento do Espírito ou sobre a plenitude do Espírito, nós cremos dessa forma.
Então, esse é um segundo ponto importante sobre a doutrina do Espírito Santo que nós estamos abordando aqui nessa noite, o enchimento do Espírito ou a plenitude do Espírito. Um terceiro ponto importante aqui, e esse aqui ele é bem mais polêmico do que o batismo e do que a plenitude. Nós vamos agora falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Nós poderíamos ficar muito tempo sobre muitos textos bíblicos falando a respeito dos dons espirituais que o Espírito Santo distribuiu aos cristãos e à igreja. Eu quero tentar aqui em alguns minutos dar um panorama geral sobre os dons do Espírito. É um assunto que dá muito pano para manga, como a gente fala, mas é importante a gente também entender sobre isso, buscarmos na palavra de Deus a orientação, a instrução, para que a gente consiga ter aí o entendimento sobre essa doutrina. Então, lá no nosso estatuto, como eu mencionei no início, a letra E, o capítulo 2, o artigo 5º, a letra F, diz o seguinte, no parágrafo único: acreditamos que o Espírito Santo é soberano e o único responsável pela distribuição dos dons espirituais. Até aqui, ok, praticamente todos concordamos. Acreditamos que os dons miraculosos do Espírito, embora não estejam fora da habilidade do Espírito, não mais funcionam como no início do desenvolvimento da igreja. Alguém vai dizer, mas como assim? Quer dizer que vocês são cessacionistas? Sim, somos cessacionistas. E eu vou explicar o porquê. Pelo menos, nós encontramos no Novo Testamento 7 listas de dons que podem ser encontradas no Novo Testamento. Não existe 2 listas idênticas, portanto, essas listas elas são representativas, elas não são exaustivas, e essas listas elas estão localizadas em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13, você vai encontrar uma lista ali, você vai encontrar outra lista em Romanos, capítulo 12, você vai encontrar outra lista em Efésios, capítulo 4, e ainda também em 1 Pedro, capítulo 4. Embora essas listas elas tratem primeiramente dos dons outorgados pelo Espírito Santo, algumas dessas listas também vão falar de dons e ofícios específicos. O que é dom? O que nós queremos dizer sobre dom? O termo usado para falar sobre os dons espirituais, ele está relacionado com a palavra para graça, significando algo que é dado pela graça de Deus. Na realidade, dom é um presente de Deus dado a todo crente. E também é nossa responsabilidade descobrir qual é o dom ou os dons com que Deus nos presenteou. Dito de outra forma, dom é uma capacitação sobrenatural dada por Deus que serve para ser usado no ambiente do corpo de Cristo para promover a unidade, a edificação e a expansão da igreja. É importante frisar que dom é diferente de talento, ok? Dom não é a mesma coisa que talento. Dom é uma capacitação sobrenatural divina, enquanto que talento é uma habilidade humana. Portanto, não tem dom de tocar violão. Eu tenho dom de tocar violão. Você tem uma habilidade para tocar violão. Não é um dom, eu não tenho dom para cantar. Você tem uma habilidade para cantar. Por quê? Porque talento é algo que nós adquirimos, é uma habilidade humana, enquanto que dom é uma capacitação divina, sobrenatural. Essa é uma diferença muito importante sobre a questão do dom e do talento. Então, como igreja, nós cremos que existem dons temporários, ou seja, dons que já cessaram, e também dons permanentes, ou seja, dons que permanecem até os dias de hoje. E é aqui, então, que começam muitas polêmicas sobre essa questão dos dons aí. Deixa eu falar rapidinho sobre essa questão de dons temporários ou os dons que cessaram. Primeiro, a Bíblia ela ensina que os milagres eles serviam para autenticar o mensageiro de Deus e, em última instância, a mensagem de Deus. Contudo, quando o livro de Apocalipse ele foi registrado, o cânon do Novo Testamento e a total revelação da Escritura da parte de Deus, eles estavam
completos. Após o ano de 95 depois de Cristo, Deus não tinha mais razão para operar milagres por intermédio de homens. Essa frase é importante você gravar na sua mente. Por intermédio de homens, ok? Vou repetir, após o ano de 95 depois de Cristo, Deus não tinha mais razão para operar milagres por intermédio de homens, pois ele não mais estava revelando verdades que necessitavam ser autenticadas. Por quê? Porque o cânon foi fechado com a completude de Apocalipse. Portanto, a obra de Deus por meio de milagres e os dons temporários mediante os homens, esses cessaram. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão dos dons que cessaram. Então, após o progresso histórico dos apóstolos que escreveram acerca de sinais miraculosos, os milagres, eles diminuíram em alcance à medida que o tempo ele foi passando. Quero mostrar para vocês agora aqui a partir alguns textos bíblicos para confirmar isto. Mas, por exemplo, em Atos 19, verso 11 e 12, em 1 Coríntios e em Romanos, os autores eles reportam milagres extraordinários que estavam ocorrendo. Acompanha comigo Atos 19, verso 11 e verso 12. Atos capítulo 19, verso 11 e 12. E aqui nós lemos o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, presta bem atenção no texto, tá? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, o que nós estamos lendo aqui? Que Deus ele estava realizando milagres por intermédio de Paulo. E aquelas enfermidades, as pessoas chegavam para Paulo levando lenços, roupas, e somente com isso as pessoas eram curadas. Paulo operava milagres, Paulo curava pessoas, ok? De acordo com o texto bíblico. Isso nós vemos acontecendo no livro de Atos, 1 Coríntios, Romanos. Agora é interessante que nas epístolas posteriores indicam que esses milagres eles já estavam se extinguindo. Por exemplo, Paulo não curou Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Mas se Paulo operava milagres e se Paulo curava pessoas, por que ele não curou Epafrodito? Paulo também ele prescreveu vinho para a enfermidade estomacal de Timóteo. Lembra disso? 2 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Paulo não disse para Timóteo que ele deveria se submeter a alguém que tinha o dom de cura. Paulo não disse isso para Timóteo. Paulo disse, toma um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. Mas Paulo não é o mesmo que operava milagres e que operava curas? Por que ele não curou aqui Timóteo? Por que ele não curou Epafrodito? Você lembra quando Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Esse mesmo Paulo que operava sinais, esse mesmo Paulo que curava pessoas, não curou Trófimo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia ensina que milagres por meio de agentes humanos serviam a um propósito muito específico. Esse propósito era o de autenticar os profetas e os apóstolos de Deus como mensageiros certificados com uma mensagem específica de Deus. Vamos ver aqui então quais são os dons temporários e miraculosos que serviram a propósitos reveladores e cessaram na completude da era apostólica, pois seus propósitos haviam sido atingidos. Então eu gostaria de colocar aqui, eu vou listar pelo menos 8 dons. Existem alguns teólogos que vão listar 9 dons, mas eu entendo esses oito dons que eu vou apresentar aqui, que são dons temporários ou dons que cessaram. E, de novo, aqui, eu sei que quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas, elas dizem, não, mas eu não concordo com isso, fica bem à vontade para discordar, ok?
O primeiro dom que eu creio que cessou é o dom de apóstolo. Esses textos que vão estar projetados ali, eles são textos onde o dom aparece, ok? Então, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre esse dom de apóstolos. Irmãos, quem eram os apóstolos? Eram homens diretamente comissionados por Jesus enviados para fundar e estabelecer a igreja. Nós não temos mais apóstolos em nossos dias. Não temos mais apóstolos em nossos dias. Eu sei que tem igrejas por aí, até mesmo aqui na nossa cidade, aonde tem apóstolos. Mas esse dom, ele cessou. Nós não temos mais apóstolos em nossos dias. Porque apóstolos eram aqueles homens que receberam uma mensagem, que foram comissionados por Jesus e enviados para estabelecer e fundar a igreja. Então, o dom apostólico, o dom de apóstolo, esse dom ele cessou. Segundo, cura. Esse dom ele está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O que era cura? Capacitação divina a uma pessoa para restaurar os doentes à saúde imediata sem a necessidade de uma resposta de fé por aquele que estava sendo curado. Deixa eu explicar bem isso aqui, porque eu sei que aqui tem uma dificuldade muito grande. Quando eu estou afirmando que nós não temos mais o dom de cura, eu estou dizendo de uma forma muito clara que uma pessoa nos nossos dias que tenha o dom de cura, não tem mais. Não estou dizendo que Deus não cura, não é isso. Deus continua curando segundo o seu propósito e a sua vontade. Não estou dizendo que Deus não cura, eu estou dizendo que não tem mais pessoas com o dom de cura, mas Deus continua curando. Porque quando a gente diz que o dom de cura ele não existe mais, as pessoas entendem, mas Deus não está mais curando hoje. Não é isso que eu estou falando. Deus continua curando, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. O que eu estou afirmando é que não tem mais pessoas com dom de cura. Até porque, se tivesse alguma pessoa com dom de cura, por que é que muitas pessoas, então, não estariam, até mesmo em hospitais, ou orando por pessoas que estão doentes e serem curadas? Agora, você pode, sim, orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada, pode. A manifestação do Espírito é concedida a cada um de acordo com a vontade de Deus. A manifestação do Espírito. Você pode sim ser usado por Deus, orar por uma pessoa doente e aquela pessoa ser curada. Mas não é porque você tem o dom de cura. É porque era propósito de Deus. Então eu, por exemplo, conheci pessoas que se diziam que tinham o dom de cura. E aí iam orar em determinado lugar, numa determinada casa, até mesmo profetizando cura sobre aquela pessoa, para que ela abandonasse o tratamento de câncer, porque agora ela estaria curada. 2 semanas depois, a pessoa vem a falecer. E aí? Como que essa pessoa diz que tem dom de cura? Orou pela pessoa, diz que a pessoa em nome de Deus foi curada, e 2 semanas depois ela vem a falecer. Deus continua curando? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deus continua curando. Mas não tem alguém específico com dom de cura. O terceiro dom que eu creio que cessou, milagres. Esse dom está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. O que era esse dom? Uma capacitação divina para operar obras de poder que suspendem os processos normais da natureza. Irmãos, nós não temos mais pessoas com o dom de milagres. Mas Deus continua fazendo milagres de acordo com a sua vontade e propósito. Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus continua operando milagres, sim, em nosso meio, em nossos dias, sim. Mas não tem uma pessoa específica com esse dom, onde ela chega e diz, eu vou operar um milagre porque eu tenho esse dom. Isso é heresia. Não encontramos texto bíblico na palavra de Deus que vai dizer que uma pessoa tem o dom de milagres. Esse dom cessou. Lembra lá de Paulo? Ele efetuava milagres, ele tinha esse dom, mas ele cessou, porque era com um propósito específico na formação da igreja, do corpo de Cristo.
Não temos mais pessoas com dom de milagre, esse dom cessou. Quarto dom, profecia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. O que era esse dom? Era a capacitação divina para receber e comunicar revelação verbal direta de Deus para o homem. Nós não temos mais profetas como no Antigo Testamento ou no início da igreja. Nós não temos mais profetas, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas por aí profetizando coisas sobre a tua vida. Eu sei que tem muitos por aí dizendo, o Senhor mandou te dizer, cuidado. Cuidado, não sejamos enganados por esse tipo de coisa. Cuidado, porque esse negócio de que o Senhor me mandou te dizer, muitas vezes não é aquilo que vem da vontade de Deus. Então, profetas eram aqueles que recebiam uma revelação verbal direta de Deus para entregar para alguém. Não temos mais profetas como no Antigo Testamento ou no início da igreja. Eu fico muito preocupado quando pessoas dizem que têm o dom de profetizar e começam a profetizar coisas para o futuro. Olha, vai acontecer isso. Lembra da Covid? Você não chegou a receber vídeos onde profetas estavam dizendo, eu avisei que ia vir uma enfermidade sobre o mundo que ia ceifar a vida de muitos. Cuidado com isso, cuidado com essas profetadas. A gente tem que ser como os bereanos, irmãos. A gente tem que ir para a palavra e de fato entender o que o texto bíblico está falando. O quinto dom que eu creio que cessou, línguas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. O que era o dom de línguas? Capacitação divina para falar em um idioma humano real que não havia sido aprendido anteriormente. Nós não temos mais pessoas com dom de línguas como no princípio da igreja. Mas eu já ouvi pessoas falando em línguas. De novo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um de acordo com o propósito de Deus. Deus pode usar uma pessoa numa língua estranha? Pode. Como é que eu vou colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, Deus, tu não pode mais fazer isso? Não. Mas alguém que tenha o dom de falar em línguas, esse dom cessou. Então, talvez você comece a ouvir ou já ouviu pessoas orando em línguas, já ouviu? Cuidado. Muitas heresias têm saído em relação a isso. Aliás, certa vez eu ouvi um testemunho do Ernesto Schluckbier. Ernesto Schluckbier foi um dos fundadores aqui da nossa igreja, e em uma conversa informal com ele, um certo momento, ele falando sobre essa questão de línguas, ele disse que estava em algum local em que a pessoa começou a orar em línguas. O Ernesto conhecia aquela língua, e aquilo que aquela pessoa estava falando não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Na realidade, até tinha algumas palavras bem feias ali no meio. E sabe o que acontecia com aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo? Glória a Deus! Aleluia! E o Ernesto disse, eu conheço esse dialeto. Não tem nada de Bíblia aqui no que essa pessoa está falando. Não tinha nem tão pouco alguém para interpretar aquilo que aquela pessoa estava falando. Cuidado com o dom de línguas. Há quem diz que no meio dos crentes tem o dom de línguas, mas línguas muitas vezes de falar mal dos irmãos. Mas o dom de língua, como nós encontramos na palavra no princípio, não temos mais. Não temos mais esse dom. Sexto dom, interpretação de línguas. É uma obviedade, porque se nós não temos mais o dom de língua, nós também não vamos ter o dom de interpretação de línguas. O que era esse dom? Capacitação divina para interpretar as palavras de alguém falando em uma língua estrangeira. Sétimo dom que eu creio que cessou, palavra de conhecimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Que dom era esse? Era uma capacitação divina para comunicar uma direta palavra de clareza da parte do Senhor para guiar a igreja local na compreensão de uma profecia. Deus pode, em nossos dias, dar uma palavra de conhecimento para um cristão? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Deus pode dar uma palavra de conhecimento para você, com toda certeza. Mas alguém que tem o dom, conforme está descrito aqui,
esse dom, creio que cessou. E um oitavo dom, então, é palavra de sabedoria, que está no mesmo versículo lá de 1 Coríntios 12:8. O que era esse dom? Era a capacitação divina para dar uma palavra direta da parte do Senhor para habilmente guiar a igreja local em uma decisão específica. Deus pode dar uma palavra de sabedoria para algum cristão hoje? Com certeza. Mas não tem alguém que tenha esse dom de palavra de sabedoria. Creio que esse dom cessou. Como eu falei no início, existem alguns teólogos que vão incluir um nono dom aí, que é o discernimento de espíritos. Alguns teólogos vão dizer que esse dom também cessou, outros teólogos vão dizer que esse dom ainda permanece em nossos dias. Irmãos, então é importante dizer, aqui eu apresentei essa lista de 8 dons temporários, ou dons que cessaram. Nós estamos nos referindo a esses dons que cessaram como sendo uma capacitação divina que Deus deu a pessoas no início da igreja. Eu não estou dizendo que Deus não cura mais, eu não estou dizendo que Deus não realiza mais milagres em nossos dias, não estou dizendo que Deus não possa dar uma palavra de conhecimento ou de sabedoria para um cristão em nossos dias. Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando é que esses dons, da forma como eles eram no início da igreja, esses dons, eles cessaram. Então, se você crê diferente, não há nenhum problema com isso, respeito tua posição, mas essa é minha convicção e também essa é a nossa posição como Igreja Bíblica Unidos no Senhor. A seguir agora, rapidamente, eu quero mostrar uma outra lista que são dos dons permanentes que envolvem propósitos de fala e de serviço que têm continuado além da era apostólica até os nossos dias, ou seja, cada crente em Jesus tem um ou mais desses dons. Essa lista eu vou passar um pouquinho mais rápida, porque são dons bastante conhecidos. Então, o primeiro dom permanente da era apostólica até os nossos dias, dom de evangelista, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse dom era a capacitação divina para eficazmente explicar, exortar e aplicar o evangelho ao descrente. Nós temos pessoas que fazem isso porque têm um dom de poder estar transmitindo o evangelho ao descrente. Exortação, encontramos lá em Romanos 12:8, capacitação divina para buscar a edificação espiritual das pessoas através da confrontação, encorajamento, correção e envolvimento pessoal. Nós temos pessoas hoje em dia que têm o dom de exortação, que realmente são usados pelo Senhor dentro desse dom. Terceiro dom, fé, 1 Coríntios 12:9, uma capacitação divina para confiar em Deus em todos os detalhes de sua obra, mesmo quando o resultado parece incerto. Há pessoas que têm esse dom. Quarto, dom de contribuição, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. Uma capacitação divina para dar ao Senhor generosamente, alegremente e sacrificialmente posses terrenas ou até financeiras para a obra do ministério. Socorro / serviço, Romanos 12, versículo 7, uma capacitação divina para ajudar sacrificialmente e de modo submisso nas necessidades de outros cristãos, dom de socorro ou de serviço. Sexto dom, presidência ou governo, também está em Romanos 12:8, que era uma capacitação divina para governar os cristãos em direção aos objetivos de realizar a vontade de Deus. Seguindo lá, sétimo, misericórdia, dom de misericórdia, Romanos 12:8 também. Uma capacitação divina para detectar, criar empatia com o próximo e auxiliar nas necessidades físicas, emocionais e espirituais de outros. Profecia, pregação. Por que aqui profecia, pregação? Profecia aqui não no sentido de profecia como nós tínhamos no Antigo Testamento ou no início da era da igreja, mas profecia aqui no sentido de expor a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Está lá em Efésios 4:11. Ou melhor, Romanos 12:6, que é uma capacitação divina para anunciar, ou seja, proclamar as Escrituras, pregar a Bíblia. Pastor mestre, aqui é um único dom. Há pessoas que entendem que é o dom de pastor e é o dom de mestre. Biblicamente eu entendo que esse é um único dom, pastor mestre, Efésios 4:11, uma capacitação divina para pastorear cristãos, liderando, provendo, ensinando, alimentando, protegendo e cuidando do rebanho.
Ensino, Romanos 12, 7, capacitação divina para claramente interpretar, explicar e aplicar as Escrituras aos cristãos. E o último dom aqui, esse dom eu incluo ele aqui, que é o dom de discernimento de espírito, 1 Coríntios 12, 10, e é preciso uma explicação aqui, porque eu creio que esse dom ele não cessou, ele é uma capacitação divina para identificar formas de erro doutrinário e engano religioso. Creio que existem pessoas na igreja hoje, a quem Deus deu esse dom, e foi dada então essa capacitação de identificar a falsificação comparando-a com a verdade bíblica. Então, irmãos, esses aqui são os dons permanentes que envolvem propósitos de fala, de serviço, que têm continuado além da era apostólica até os nossos dias. Nós vimos, então, os dons que cessaram e os dons que permanecem até os dias de hoje para a edificação e crescimento da igreja. De novo, para nós pensarmos rapidamente aqui. Primeiro, todos os cristãos, sem exceção, possuem um dom e podem ter mais que um, resultando em uma combinação única de dons. Isso é bem importante, tá? Cada cristão foi presenteado com pelo menos um dom, ou pode ter mais que um dom, cada cristão. Segundo, os dons eles devem ser exercidos em amor, pois sem amor a prática do dom é inútil. Então, cada um de nós que tem um dom precisa ser praticado esse dom em amor. E terceiro, a Bíblia ordena os cristãos a exercerem os seus dons como uma responsabilidade e obrigação humana. Então, esse é o terceiro ponto importante sobre a doutrina do Espírito Santo que a gente abordou aqui, que é os dons do Espírito. Encerrando então aqui, irmãos, nosso tempo juntos aqui nessa noite, eu entendo que esse assunto ele é bastante polêmico, ele divide opiniões, ele divide até igrejas, né? Infelizmente igrejas se dividem por causa de assuntos como esse, mas também eu entendo que nós temos que ter convicção. Nós não podemos ficar em cima do muro, não dá para ficar, eu acho, a gente tem que ter convicção naquilo que nós cremos, e naquilo que nós cremos nós temos que defender, sempre com muito respeito, humildade, mas nós temos que respeitar, nós temos que defender a nossa posição bíblica. Então, como igreja, nós cremos sim no Espírito Santo como revelador de Jesus Cristo ao coração humano, até o arrebatamento da igreja, e que o Espírito Santo ele é soberano e o único responsável pela distribuição dos dons espirituais. Acreditamos que os dons miraculosos do Espírito, embora não estejam fora da habilidade do Espírito, não mais funcionam como no início do desenvolvimento da igreja. Ou seja, nós cremos que existem dons que cessaram e dons que permanecem até os nossos dias. Encerrando aqui para refletir e praticar, primeiramente para nós refletirmos. O batismo do Espírito Santo se dá no momento da nossa conversão e é um evento único em nossa vida. Louva a Deus por isso, porque você se entregou a sua vida a Cristo. Se você é um filho de Deus, se você faz parte da família de Deus, você é alguém batizado no Espírito Santo. Pensa nisso, reflete sobre isso durante essa semana. Agradeça a Deus por isso, muito. Agradeça a Deus pela salvação que você tem. 2 pensamentos aqui para nós praticarmos. 1 para refletir, 2 para praticar. Primeiro, busque ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma ordem, não é uma opção. Meus irmãos, cada um de nós somos exortados a buscarmos o enchimento do Espírito. Eu e você precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. E isso se dá de forma diária, deixando com que a nossa vida seja controlada pelo Senhor. Segundo pensamento aqui para nós praticarmos. Exerça os seus dons e talentos para a edificação e crescimento da igreja de Cristo. Deus te deu um dom. Esse dom ele deve ser praticado no contexto de igreja. Então, se você é alguém convertido, saiba que você foi presenteado com um dom. Se você ainda não sabe qual é o dom que Deus te deu, você deve procurar saber, e nós, como liderança, como pastores, estamos aqui para te ajudar a entender e até mesmo descobrir qual é o dom que Deus te presenteou por ocasião da tua conversão.
Então, que Deus possa realmente nos dar entendimento sobre esse assunto, que nós possamos estar pensando sobre essas coisas que falamos aqui nessa noite. Se você tem alguma dúvida, se você não entendeu muito bem o que falamos aqui, por favor, fique bem à vontade para nos procurar, para que possamos, de uma forma talvez um pouquinho, não tão rápida, né, quanto foi aqui, poder aí estar conversando com você. Imagina que esse assunto, a doutrina do Espírito Santo, é uma matéria dada em seminários, onde passam pelo menos 6 meses estudando sobre isso, ok? Doutrina do Espírito Santo, você precisaria no mínimo 6 meses para ter o entendimento. Em 50 minutos, 1 hora, eu expus aqui essa doutrina. Eu espero que Deus esteja te ajudando a entender e que a tua vida seja edificada através da palavra de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque a tua palavra ela é muito clara em diversos aspectos e em muitos assuntos. Nós te louvamos por isso. Obrigado porque o teu Santo Espírito, Deus, ele pode nos conduzir e ele nos dá a instrução, a orientação, para que possamos viver uma vida que honre e agrade ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a ter o entendimento sobre essa doutrina tão importante, Deus, e que nós possamos estar praticando também muitas dessas coisas das quais nós somos chamados a estar praticando. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo juntos aqui, onde nós podemos estar estudando a tua palavra. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém, Senhor.